Gente, bom, para quem não me conhece, meu nome é Sandra. Eu sempre venho aqui, mas tem um tempo que eu não venho. Aconteceram alguns imprevistos, mas sempre é uma grande satisfação estar aqui com vocês, junto, estudando, aprendendo, trocando esse momento aqui, essa troca de energia. Isso é muito satisfatório para mim. Eu gosto muito de vir nessa casa de oração e que a gente seja abençoado nessa noite com o estudo que nós trouxemos, que fala a respeito da confiança em Deus e a responsabilidade pessoal, porque nós sabemos que temos que confiar em Deus constantemente e que Deus, é claro, nós sabemos, é o Todo-Poderoso e que nós somos, como personalidade, vulneráveis ainda, né? Estamos num processo de evolução, de aprendizado e a gente precisa muito mesmo de confiar nessa grandiosidade que é Deus. Só que no nosso processo evolutivo tem uma parte do crescimento que compete a nós realizar. Nós não podemos pensar que tudo vamos deixar para Deus. Vamos deixar para Deus. Num certo sentido, Deus dá a palavra final sempre. Deus supera o nosso livre-arbítrio. Deus supera muitas questões. Mas como assim supera o nosso livre-arbítrio? Nós decidimos, por exemplo, fazer uma viagem. Vamos entrar dentro de um navio e fazer uma viagem, vamos atravessar os mares. A gente decide fazer a viagem, a gente embarca, só que a gente não sabe se chega ou não, não compete a nós. E isso em muitas coisas. Então o nosso livre-arbítrio é limitado, mas a vontade de Deus não é. O poder de Deus não é limitado. Então aqui trouxemos hoje essa reflexão. Qual é a minha parte? E qual que seria a parte de Deus? Muitas vezes nos encontramos diante de situações difíceis e nos perguntamos: o que eu devo fazer? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Como que eu vou resolver esse problema, Deus? Né? Como é que nós, enquanto espíritas, estamos nos posicionando nesse sentido? Porque às vezes a gente sente impotência diante de certas situações. A gente vai até um determinado ponto, fazendo a nossa parte, ou procurando fazer, ou pensando que está fazendo, mas sempre somos bem intencionados, né? Fazer a nossa parte em ajudar alguém, o nosso próprio aprendizado, vamos fazer alguma coisa, mas a gente sabe que nós temos uma limitação. E em certas situações, nós nos sentimos realmente impotentes. E aí a gente tem que realmente confiar na providência divina. Existem casos familiares. Eu tenho um processo na minha família que a gente não imaginava que fosse acontecer. De um processo assim, parece que muito mais do que obsessão, né? Uma possessão, que aconteceu com a sobrinha minha, e ela nem mora aqui, mudou até de estado, e ela cortou laços com a gente, vínculos com a gente sabe que ela está num processo de perturbação muito grande, e a gente não consegue nem conversar com ela, e a coisa é muito séria. E eu me sinto impotente, minha mãe me sente, a mãe dela se sente impotente. Nós sentimos isso muitas vezes, irmãos, que a gente se sente impotente diante de determinadas situações, sabe? Tem coisas que a gente sabe que é só Deus mesmo, mas a gente também sabe que existem situações que dependem da nossa boa vontade e do nosso querer de resolver, de evoluir, de melhorar e de progredir. Então, em outros momentos fazemos um movimento contrário, queremos resolver tudo sozinho. Às vezes a gente quer que Deus faça tudo e às vezes a gente quer fazer tudo. Eu quero chegar, eu quero acontecer, e até que ponto que o protagonismo ele é sadio. Então a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso, na verdade, né? Nós carregamos pesos que não nos pertencem muitas vezes, queremos fazer coisas que não são da nossa competência, e com a nossa própria vida queremos acelerar as coisas, temos às vezes impaciência, fazendo, às vezes até desrespeitando o tempo da vida, desrespeitando o tempo de Deus, desrespeitando o tempo das situações. Não temos uma aceitação, queremos que as coisas melhorem rápido, né? Isso é muito da nossa natureza humana ainda, precária, vulnerável, que merece muito, né? A nossa misericórdia, a nossa compaixão.
a gente precisa de ter com os outros e conosco compaixão com os processos do nosso ego, da nossa personalidade. Porque é só isso que ajuda na cura, é só isso que pode realmente resolver, termos compaixão com o nosso processo. Mas então surge uma reflexão importante: o que cabe a mim fazer, o que cabe entregar a Deus? Bom, já sabemos que as coisas impossíveis, ou aquelas que a gente se sente impotente, nós temos que entregar a Deus. A doutrina espírita nos ensina que somos responsáveis pelo nosso progresso, e somos, né? Somos responsáveis pelo nosso progresso, porque se nós não querermos, se nós não quisermos progredir, evoluir, melhorar, nem Deus pode fazer. Então, cabe a nós querer melhorar? Cabe a nós. Jesus ensina, mas Ele vai forçar a barra conosco? Não. Ele é cavalheiro e gentil, respeita o livre-arbítrio nosso. Então a gente sabe que o nosso processo evolutivo depende da gente. Deus, Ele esbanja para nós, derrama sobre nós as bênçãos, as oportunidades, mas nós temos que querer aproveitar essas oportunidades. Então a doutrina fala que nós somos responsáveis pelo nosso progresso, mas também nos ensina que existe uma inteligência suprema governando o universo com sabedoria e amor. A gente sabe, né, que é o nosso Criador. O que nos cabe fazer? Deus nos concedeu o livre-arbítrio, então que a gente consiga usar bem esse livre-arbítrio. Só que eu já falei aqui, só que faz tempo, é claro, mas eu sempre estou falando nas palestras, até que ponto eu estou de fato usando meu livre-arbítrio. Eu vou só abrir um parênteses aqui para poder explicar, porque eu já disse para vocês, eu vou até falar um pouco lá na frente sobre isso, a questão da programação mental que a gente carrega e das nossas dores emocionais. Então esse processo, padrão de pensamento que está na nossa psique e dor emocional, decidem muitas vezes mais por nós do que a nossa consciência. Quem utiliza de fato o livre-arbítrio é nós, na consciência. Porque se a gente não está na consciência fazendo escolhas, quem vai escolher é o condicionamento. Quem vai escolher é o costume. Vocês não se enganem com essa questão de livre-arbítrio, gente. Porque eu sei o que eu estou falando para vocês. Sabe? Dentro da neurociência a gente estuda isso. Dentro da psicologia a gente estuda isso. Você pensa que está escolhendo, às vezes é uma persona sua de vida passada, às vezes é uma memória que está escolhendo, um condicionamento que está escolhendo, um padrão de comportamento que está escolhendo, menos você. Então é muito importante que a gente saiba nos distanciarmos dos nossos processos internos. O que sou eu e o que não sou eu? Porque nós não somos dores, carregamos dores, não somos padrões de pensamento. Temos padrões de pensamento, inclusive temos que checar esses padrões de pensamento. O que é bom fica, o que não é bom, a gente tem que deixar ir, tá? Então eu só fiz um parênteses para vocês entenderem. Eu estou de fato usando meu livre-arbítrio, porque no nosso progresso evolutivo a gente vai, na nossa evolução, precisar muito de usar o livre-arbítrio para fazer escolhas, claro, que assertivas à nossa vida. Então cabe a nós o trabalho constante no bem, estudar, corrigir os nossos erros, desenvolver paciência, humildade, desenvolver a tolerância, a beneficência, desenvolver a benevolência, desenvolver a justiça, né? O quanto pudermos sermos justos e bons e generosos, fazer escolhas conscientes. Então isso cabe a nós, né? O que fica na minha vida? Isso é porque me faz bem. O que sai da minha vida? Aquilo que não está me fazendo bem. Isso em tudo, né, pessoal? Em tudo. Tudo que não está fazendo bem precisa realmente sair da nossa vida. Então essa parte é nossa. Não adianta a gente querer falar assim, eu quero crescer espiritualmente. Deus, eu quero crescer. Deus me ajuda a crescer. Eu quero melhorar, eu quero aproveitar a minha existência. E aí você não estuda, você não trabalha, você não faz o bem, você não está aqui na casa espírita, você não está fazendo a sopa, você não está se doando para uma criança, você não está se doando para um ente querido. Então não adianta falar Deus, 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 faz por mim. Ah, Deus, 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 ajuda eu a passar no concurso. Se você não sentar e estudar, vai ser difícil. Então é muito claro aquilo que nos compete e aquilo que é por conta de Deus, sabe?
Se Deus vê o teu esforço, se você está fazendo a tua parte, né? E de repente nem passou no concurso, talvez não fosse a hora, talvez você não está preparado totalmente ainda para esse momento. Então tudo tem um porquê também. Então a gente tem essa ideia, né, daquilo que cabe a nós. E qual é a ilusão do controle? Que a gente acha que tem controle. O controle, irmãos, também é do nosso Pai. Cabe a Ele. A gente pensa que controla. Quem aqui controla a respiração? Quem aqui está controlando as batidas do coração? Quem aqui está controlando se vai ter oxigênio daqui a pouco ou não vai ter oxigênio? A gente não controla nada. Quem aqui tem certeza que vai sair daqui, vai chegar assim na casa com tranquilidade, ou de repente acontece um imprevisto? A gente não sabe. A gente quer controlar, porque o ego, ele precisa de ter controle das coisas, porque é inerente da natureza dele. Colocar medo, colocar dúvida, ter controle das coisas, controlar a vida dos outros, inclusive, né? Querer controlar as situações, querer controlar a existência das pessoas, em nome às vezes até do amor. Então a gente tem que ceder lugar. Nós não temos que acreditar que a gente está no controle de alguma coisa. Nós não estamos no controle. Não estamos. Nós temos responsabilidade. Nós temos que ter norte. Nós temos que ter objetivos, propósitos e caminhar dentro disso. Mas dizer que temos controle, nós não temos. Quantas vezes, irmãos, eu não sei se já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo. Eu falo assim, nossa, isso agora foi coisa de Deus. Às vezes você deixa de bater o carro, um tris, você não sabe como é que você escapou daquilo. Coisa de Deus, né? Ou coisa que não era para acontecer com você. Mas se não era para acontecer com você, quem que evitou? É coisa de Deus, né? Então tem umas coisas assim que realmente são coisas de Deus. Então a grande parte da nossa ansiedade nasce da tentativa de controlar aquilo que não depende de nós. E quando somos teimosos e queremos as coisas à nossa maneira, no nosso tempo, quando somos assim intransigentes mesmo, até mesmo com os nossos familiares e entes queridos, sendo difíceis dentro de casa, não sabendo ceder, querendo estar no controle de tudo, sem ouvir o sentimento do outro, sem ouvir a necessidade do outro, o querer do outro também, buscando ajustar esses querer, buscando ajustar esse ponto de vista, essas necessidades, através de um diálogo simples, um diálogo amoroso. Quantas coisas a gente não consegue resolver dentro do nosso lar? É possível, né? Então queremos controlar o futuro. Quem quer controlar o futuro entra num processo, claro, grave até, de ansiedade, de distúrbios, de pânico, né? Síndrome de pânico e outros mais processos mentais que está acontecendo, né, na sociedade, nas nossas vidas. Quer controlar demais o futuro, quer controlar demais a própria vida, não solta para Deus, quer estar no controle. Não é assim, né? Queremos controlar os resultados. Gente, o resultado não depende só da gente. O resultado depende da gente por um certo ponto, mas o outro também não depende de nós. O que vai acontecer, né? Quais serão os resultados? Mas a vida nos ensina constantemente que nem tudo, então, está nas nossas mãos. Porque tem uma história realmente de protagonismo, né? Eu faço acontecer, eu realizo, eu sou. A gente tem que tomar um cuidado com isso. Como eu faço palestras para grupos de pessoas, empresas, clínicas, eu tenho cuidado de falar isso, porque até onde esse protagonismo pode ser saudável? Porque senão, se eu mexer muito com o meu ego, de eu ser o rei da cocada preta, eu vou descambar para uma situação lamentável, uma situação que não será boa. Temos sim que sermos fortes, sermos fiéis ao nosso propósito, sermos pessoas corajosas, sermos pessoas que sabem o que quer, de se posicionar, sabe? É importante, até mesmo por conta de forças antagônicas que chegam até nós, temos que ser fortes e corajosos, mas o protagonismo até um certo ponto está dentro da humildade, sem perder a humildade de saber que tem um Deus que é muito maior do que o seu protagonismo.
A gente tem que tomar muito cuidado, porque o ego, para assim vai descer, ele às vezes se aproveita até das boas obras que nós estamos fazendo, até de uma cura que foi realizada, até de uma ajuda que foi prestada e teve um benefício, um bom resultado. O ego já cresce, já se inflama, ele já é o protagonista. Não, sabe? Então tem uma linha tênue aí que precisa ser olhada. A gente tem que ser responsável, sim, fazer acontecer, ir assim, à busca daquilo que nós queremos, mas é de mãos dadas com Jesus, sabe? Esse protagonista tem que ser muito cuidado por conta da vaidade do ego. Então, quando reconhecemos nossos limites, não nos tornamos fracos, porque a gente vai perceber, quando a gente se deparar com as situações que nós somos impotentes, que a gente pode se sentir fraco. Não se sinta fraco, nós somos filhos de Deus. O processo difícil, ele vem nos humildecer. Isso é muito importante. Ele vem nos trazer uma lição. Você pode só até aqui, né? Aqui te compete, aqui já não te compete. Então isso é muito bacana. Passamos a compreender que somos colaboradores da obra divina, meus irmãos, não os seus administradores. Nós somos os colaboradores. Não é Deus que nos serve, irmãos. Nós que temos que servir a Deus. Temos que ter isso presente no nosso coração. Precisa se humildecer. O exemplo de Jesus jamais ensinou a passividade. Ele trabalhou, ensinou, consolou, caminhou, serviu. Isso que ele fez, ele trabalhou. Mas também demonstrou confiança absoluta no Pai. Ele, inclusive, pediu ajuda ao Pai. Ele se entregou ao Pai, né? Sem saber o que ia acontecer. No horto Getsemane, angústia que Jesus passou. Então, era um momento entre ele e Deus. Ele ali naquele sofrimento, naquela dúvida, mais um nome certo mesmo, naquela angústia, porque ele também se fez homem, né? Então ele estava ali sofrendo todas aquelas dificuldades da personalidade, da deficiência, da vulnerabilidade da carne. Então mesmo nos momentos mais difíceis manteve serenidade, porque sabia que a vontade divina está acima dos interesses imediatos da criatura. Irmãos, é muito melhor a gente pautar nossa vida, querer viver a nossa vida de acordo com os princípios de Deus, do que viver à moda dos nossos costumes, dores e processos internos, e psíquicos também, né? É muito melhor, eu estou vivendo a minha vida, aí sim você está usando seu livre-arbítrio, de acordo com os princípios de Deus. O que eu estou fazendo é para o meu progresso, o progresso dos meus irmãos e de outras pessoas? O que eu estou fazendo está pautado ali, né? Porque a gente saiu fora dessa linha, dessa verticalização com a criação, arrumamos problemas. Que são os problemas que nós temos hoje? Por conta, né, de querer viver achando que podíamos viver sem esse amor de Deus, que é o que aconteceu. Tem uma passagem no Gênesis que fala sobre a Torre de Babel. Eu já trouxe essa palestra para cá, né? Que caiam as Torres de Babel, dentro de nós e fora de nós, que elas caiam. Que quem construiu a Torre de Babel falou assim: a gente constrói a torre, precisamos coisa nenhuma de Deus. E a Torre de Babel caiu. Então que aquilo que for construído, que não for com o amor do Cristo, com os ensinamentos de Deus, sabedoria de Deus, caia mesmo por terra. Porque não são coisas evolutivas e boas. Então Jesus veio nos ensinar a confiança nesse poder absurdo, né? E absoluto também. Uma reflexão prática que a gente pode fazer. Podemos nos perguntar diante de qualquer dificuldade: o que depende de mim? E o que depender de você, faça. Ouça a sua consciência, o seu coração. O que depender, faça. Porque às vezes, irmãos, a gente ignora. A gente ignora o coração, a gente ignora o sentir, porque está conectado com a alma. Nós ignoramos a consciência para fazer uma coisa costumeira que não está dando certo. Então a gente pode sim, realmente, isso aqui é da minha competência? Então faça, né? O que não depende de mim? O que já não depende mais de mim? Na primeira resposta encontramos o dever, na segunda encontramos a confiança. Quando ministramos as duas coisas, surge o medo, a culpa e a angústia. Quando as distinguimos, encontramos a paz. Aquilo que não depende de nós, se você teimar em fazer, vai te trazer a angústia mesmo. Você vai se sentir impotente. Se você teimar em querer resolver coisas que não consegue, né? E não querendo entregar para Deus, achando que você que dá conta, vendo que não dá conta, então é orgulho, irmãos. A gente tem que dar o braço a torcer.
em Deus não significa esperar milagres sem esforço. Também não significa acreditar que estamos sozinhos, responsáveis por tudo. A gente tem que aprender a caminhar com nosso Pai. Aprender a caminhar com Jesus. A gente não precisa andar sozinho. Ele está sempre disponível, de braços abertos. O Pai nos ama infinitamente. Não culpa, não condena ninguém, né, para qualquer situação negativa, triste ou lamentável. É o nosso melhor amigo, é Jesus, é Deus nosso Criador, os nossos mentores, nossos amigos espirituais. Então, caminhar fazendo o melhor que podemos, mesmo com as nossas falhas e dificuldades, sabendo que existe uma providência divina conduzindo a nossa jornada. A nossa jornada está sendo conduzida por uma força maior. Não estamos aqui aleatórios, de forma alguma, né? Façamos a nossa parte, com dedicação, com coragem e com fé. E aquilo que ultrapassar as nossas forças, entreguemos ao Pai, certos de que, na sua sabedoria, alcança os nossos olhos, ainda não consegue enxergar. Às vezes nós não conseguimos enxergar a sabedoria de Deus, a vontade de Deus. E a gente tem que aprender a ouvir isso, entender isso, não está na hora ainda. Vamos deixar no tempo, né? Desamparado, ninguém está. Então a gente tem que aprender essa entrega. Que possamos sair daqui hoje com mais serenidade para agir onde devemos agir e mais confiança para entregar a Deus aquilo que precisa ser entregue, aquilo que só Ele pode conduzir, que só Ele consegue conduzir. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos inspire, que Ele nos fortaleça sempre na nossa jornada, né, meus irmãos? Os padrões e emoções também dirigem nossas vidas, isso que eu queria falar para vocês. Podemos pedir a Deus que nos ajude na limpeza? Sim, nós temos que pedir a Deus que nos ajude nessa limpeza interna, através da oração, da meditação, do estudo e também, principalmente, né, da autoconsciência. Observar-se, qual é a minha forma de pensar? Porque assim, irmãos, padrão nos influencia, dor nos influencia, dirige a nossa vida. Você se dá mal e fala, uai, por que Deus deixou? Como assim? Não é Ele que deixou, gente? Não é? Tem pessoas que ainda questionam a vontade de Deus. Então não é Ele que deixou, é você que foi conduzido por dores e por questões. Então a gente tem que limpar isso na terapia, no passe, no desenvolvimento mediúnico, no estudo. Claro, procurar outros processos terapêuticos energéticos que existem também. E pedir ao nosso Pai, olha, o Senhor me conhece profundamente, mais do que eu e mais do que qualquer profissional. Me ajuda no meu processo de limpeza interna. Sabe, irmãos, uma prece que não custa nada. Uma prece, uma conversa com o Pai. Limpa esses processos que eu carrego dentro de mim, porque senão eles vão continuar conduzindo a minha vida. E os resultados nunca são bons, viu? Porque aquilo que é conduzido por dor não vai dar certo, né? Outra coisa, o inconsciente também dirige a nossa vida. Até que nos tornemos conscientes, a gente vai chamar isso de destino e vai falar, Deus quis assim. Não é assim, tá? O inconsciente domina a nossa vida porque ele é 90%. O consciente é só 10%. Então ele domina, ele manda na nossa vida. Então, Pai, visita meu inconsciente. Vai naquelas situações minhas que até eu desconheço, mas que estão dirigindo a minha vida e às vezes para longe do Senhor. Visita meu mundo interno. Visita meu mundo interno. Vai naquelas situações difíceis que às vezes eu não tenho coragem de olhar. Vai naquelas situações difíceis que dói muito, que eu não quero que mexe. Mas eu não dou conta, mas o Senhor dá, eu autorizo. Sabe essa conversa de filho para pai? Que cura muita coisa, sabe, irmãos? A gente pode fazer isso. E a gente realmente fala muitas vezes. É o destino. Não é o destino, é o inconsciente mesmo, sabe? Ele que está ali tomando conta. E para encerrar, Deus não fará por nós o que podemos fazer por nós mesmos, mas nunca nos deixará sozinhos diante daquilo que ultrapassa as nossas forças. Então, que Jesus nos abençoe,
E que eu peço assim, né? Como que eu posso dizer? Que tudo isso seja internalizado em vocês. Depende da abertura do coração de cada um, mas que a gente possa fazer assim orações, preces, realmente de filhos para pai, pedindo essa harmonização dentro de nós, essa cura interna, né? Para que a gente siga mais livre de bagagens desnecessárias, livre de tanta dor e sofrimento. A gente não nasceu aqui para sofrer, irmãos. Nós não nascemos aqui somente para equilibrar karmas. Nós nascemos aqui para encontrar dentro de nós o potencial de filhos de Deus. Que Jesus nos abençoe e que conceda a todos nós uma noite de descanso, de paz, de alegria, um trabalho abençoado, uma semana abençoada e uma vida abençoada, né? De mãos dadas com Jesus. Que assim seja. Muito obrigada, tá?